Aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A medida é tratada pela equipe econômica como pauta-bomba, porque aumenta os gastos públicos e pressiona as contas do governo. Segundo cálculos da Previdência Social, a proposta pode gerar um impacto de cerca de 30 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Já a Confederação Nacional de Municípios estima um custo de 69 bilhões no mesmo período. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu um trecho do decreto da Prefeitura de São Paulo que exigia a cobertura de seguros ampliados para o credenciamento de plataformas de transporte de passageiros por motocicleta, como os serviços de mototáxi por aplicativo. Moraes também determinou que o município reveja, em até 15 dias, os pedidos de credenciamento com base na legislação federal e nos parâmetros já fixados pelo STF. A medida foi tomada após um pedido da Confederação Nacional de Serviços. A entidade alegou que a Prefeitura estaria criando exigências que, na prática, impedem o funcionamento regular do serviço de mototáxi por aplicativo. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Esportes. E hoje, terça-feira, de alívio, né? Na realidade, pela nossa classificação, pela classificação da seleção brasileira na Copa do Mundo, a vitória sobre o Japão de virada, nós vamos repercutir muito. Tem entrevista do Ancelotti, tem entrevista do Martinelli, tem os gols que a gente vai curtir aqui também, a narração de Oscar Ulisses, muita emoção ontem na vitória sobre a seleção japonesa por 2-1. Então, nesta terça-feira, 30 de junho, fechamos junho, hein? Já fechamos junho, amanhã oficialmente começa o segundo semestre de 2026, mas hoje vamos curtir aí o último dia do mês de junho com Copa do Mundo, repercutir ainda o dia de ontem, a segunda-feira, 2 bons jogos deram sequência à fase 16avos de final. O Paraguai empatou, segurou a Alemanha em 1-1 no tempo normal e nas penalidades deu Paraguai 4-3. E no último jogo do dia, Marrocos e Holanda travaram um duelo cheio de emoção. E nas penalidades, os marroquinos levaram vantagem 3-2 depois do empate em 1-1, ou seja, ontem 3 jogos super equilibrados, né? Brasil e Japão, a vitória do Brasil por 2-1 de virada e já nos acréscimos, e depois os empates com as decisões indo para as penalidades. É claro que nós vamos falar também dos nossos filhos de Guarani Ponte Preta, o Bugrão que se prepara para enfrentar o Floresta no sábado, 8h30 da noite. Enfim, o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já já vamos destacar também jogos de Série C que tem a ver com a liderança do Guarani. A liderança hoje em xeque do Guarani diante do fechamento de rodada da Série C. E falando em Série C, vamos aos jogos então. 3 partidas fecham a rodada de número 12 da competição hoje à noite. Caxias e Anápolis jogam no Centenário às 7h30 da noite. Às 8h30, Volta Redonda e Amazonas lá em Volta Redonda. E no mesmo horário, lá na Paraíba, lá no Almeidão, o Botafogo da Paraíba recebe o Brusque. Esse jogo tem a ver com o Guarani. O Botafogo vencendo, que é o que a gente vai torcer. O Guarani termina a rodada na liderança isolada com 22 pontos. Se o Brusque vencer, ele ultrapassa o Guarani e fecha a rodada com 24 pontos na liderança isolada. Então, torcedor bugrino, 8h30, é ligar o secador para torcer para o Botafogo da Paraíba e secar o Brusque. E o Botafogo carioca, em pouco depois de ter um transfer ban retirado, o Botafogo sofreu uma nova punição da FIFA. Agora é pela dívida com o Júnior Barranquilla, pela compra de Jordan Barreira. São 6 transfer bans no total. Esse novo transfer ban é válido por
por 3 janelas de transferências. Barreira chegou ao clube no meio de 2025 em operação de 4 milhões de dólares. O contrato é até o fim de 2029. Ô, Botafogo, que coisa! Ô, John Textor, vamos acordar pra vida. O Fogão não merece isso não, cara. Pelo amor de Deus, 6 transfer bans é muita coisa. Mais uma notícia legal para o esporte brasileiro. João Fonseca iniciou sua caminhada em Wimbledon com uma vitória importante, hein? Pela primeira vez como cabeça de chave no Grand Slam britânico, o brasileiro derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut por 3-0 em parciais de 7-6, 6-4 e 6-3 em 2 horas e 28 minutos de partida e garantiu vaga na segunda rodada na grama sagrada de Wimbledon. E tem a Ponte Preta que dá muito trabalho ao torcedor nesta Série B. Na quinta-feira, com transmissão CBN, a Macaca enfrenta o Fortaleza no estádio do Castelão. E o time continua a preparação para este jogo muito difícil, uma vez que o Fortaleza é um candidato ao acesso. E mais Série B, hoje tem fechamento de rodada, 15ª rodada da competição. O Botafogo de Ribeirão, o Pantera, enfrenta o CRB no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. As duas equipes estão fora do Z4 com 16 pontos na 15ª colocação. O Botafogo leva vantagem nos critérios e então é o 15º de fato. E o CRB é o último time ali que escapa da zona do rebaixamento, também com 16 pontos. E direto do Principado de Itu, ele que é vizinho de Gabriel Martinelli, ele que festejou ontem na casa de Martinelli a vitória do Brasil sobre o Japão por 2-1. Fábio Chaib, bom dia, uma boa terça-feira para você. E você, como um testemunho ocular, você viu o Martinelli nascer. Fale não só dos jogos de hoje da Copa do Mundo, mas a repercussão na cidade de Itu do gol salvador do nosso menino Fabião. Bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Eu estou cada vez mais copatizado, viu, Carlão? Copa do Mundo tá no sangue aqui, cada dia mais, com muita adrenalina. Ontem fui dormir tarde da noite, também, depois de ver Marrocos e Holanda, que jogaço. Os pênaltis diferentes ontem também, né? Bola na trave, o goleiro ficando em pé ali, defendendo as cobranças. Mas gostei muito dos jogos de ontem, principalmente a vitória do Brasil, evidentemente. A vitória dos nossos irmãos paraguaios. Bonito. Um parênteses aqui, com gol de Maurício e Gustavo Gomes. Olha só, o Palmeiras bem representado por aí. E depois a vitória de Marrocos também. Nas penalidades, foi muito legal. E hoje tem mais jogos, né? Hoje às 14h, lá em Dallas, tem Costa do Marfim e Noruega. Sai daí o adversário do Brasil nas oitavas, hein? Costa do Marfim e Noruega às 14h. Às 6h da noite, a favorita França enfrentando a Suécia lá no MetLife Stadium em Nova York, New Jersey. E às 10h da noite, no tradicionalíssimo estádio Azteca, tem um duelo latino. Tem México e Equador, os donos da casa aí tentando avançar às oitavas de final. Mas falando um pouco do Martinelli, né? Ontem a cidade aqui festejou bastante. Inclusive, mandamos, né? Um grupo de amigos aqui, mandamos mensagem para o seu João. O seu João tá lá acompanhando. O seu João é o pai do Martinelli. Mandamos mensagem para ele. Ele estava na euforia ali, vimos na foto. Agradecer o carinho também. Muita gente comemorando, né? O Ituano comemorando bastante também esse gol do Martinelli, né? O Martinelli que nasceu aqui no Tatizão, né? O Tatizão é o centro de treinamento das categorias de base do Ituano. Então, muito feliz. E ontem também foi um dia muito legal para o Ituano, porque o Cobra tem residência aqui em Itu também, o pintor Cobra, o artista Cobra, né? Ele fez um desenho muito legal no Novelli Júnior também, comemorando, exaltando essa Copa do Mundo. Então, ontem foi um dia recheado de atrações para os ituanos aqui, viu, Carlão? Muito legal mesmo. Muito legal, Fabião, muito legal mesmo. Eu acho que cada um aqui, até aqui de Campinas, né, tem alguma história com o Martinelli, porque, como você disse, ele é criado em Itu, revelado pelo Ituano. Ontem eu vi nas redes sociais, a Adriana Almeida, nossa repórter aqui também, postou uma foto com o Martinelli nos tempos ainda de sub-20, se destacando com a camisa do Galo Rubro-Negro. Eu tive uma história com o Martinelli em 2019, né? Fui trabalhar num Guarani Ituano. Cara, o Martinelli foi um assombro aquele dia, ele arrebentou com o jogo, trabalhando do lado esquerdo. Eu lembro até que o Guarani tinha um zagueiro, Ferreira. O Ferreira pediu pro Martinelli dar uma segurada, senão você vai acabar com a minha carreira aqui, porque ele entortou, foi um assombro. E dias depois ele acabou acertando a transferência dele para o Arsenal. Então foi muito legal, um cara que
da nossa região, né? Podemos dizer assim, de Itu, e fazendo a alegria do torcedor brasileiro. Foi muito legal, muito emocionante. Daqui a pouco o Martinelli vai falar sim sobre a emoção de ter decidido o jogo para a seleção brasileira. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do Zap Zap, o 19991869070, 991869070. Mande a sua mensagem, fale sobre a seleção, fale sobre Ponte Preta, Guarani, os grandes clubes do nosso estado. Participe conosco, nos ajude a fazer o CBN Esportes. E o programa, claro, comandado por ele, Valmir Bortoleto, e a moça do streaming é ela, brava! Muito brava, porém super competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h15, um rápido intervalo, e na volta vamos repercutir muito sobre seleção brasileira e a preparação das nossas equipes para mais uma rodada de Série B e Série C de Campeonato Brasileiro. 11h15. CBN Esportes Campinas. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD da Rugy. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD da Rugy em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD da Rugy. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Casa Bela Parque Alphaville. Casas de 137 a 177 metros quadrados com 3 suítes. Na compra da sua casa, você ganha 2 anos de locação de um carro híbrido. Acesse casabelaparquealphaville.com.br. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência! Atenção, hoje é dia de marcar golaços na economia com ofertas imperdíveis no Iga Atacado. Confira! Café União Tradicional ou Extra Forte 500 gramas, R$ 18,98. Lasanha Sadia congelada sabores 600 gramas, R$ 14,98. Achocolatado Toddy embalagem econômica 700 gramas, R$ 12,90. Desinfetante Sanol Fragrâncias 2 litros, R$ 4,98. Não fique de fora dessa, passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 6 de julho ou enquanto durarem os estoques. LG Mota, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Sua empresa está com muitos animais soltos em mercados, indústrias ou áreas corporativas? A Clínica Veterinária Bem-TV atende todo o Brasil com serviços especializados de manejo, resgate e cuidado animal. Empresas como o Aeroporto de Viracopos, Shopping Hortolândia e MRS Logística já confiam no nosso trabalho. Evite reprodução sem controle, riscos sanitários e multas ambientais. Também realizamos feiras de adoção todos os meses. Ligue agora 19 971 127193. Clínica Veterinária Bem-TV, cuidado e responsabilidade com os animais e sua empresa. Dr. Eduardo de Lima, CRMV 47409. Azul, o seu futuro mora nos detalhes. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. 11h17, Mário Quintino, uma boa terça-feira para você. Imagino que sofreu bastante ontem acompanhando a seleção brasileira, mas hoje uma terça-feira. E o trânsito, Marinho? O trânsito verde e amarelo hoje na cidade de Campinas, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região, Marinho. Fala, Carlão, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha. A gente sofreu com o Brasil e depois com o Paraguai também, Verdade. né? Mas deu tudo certo em ambos os casos, né? Eu torci pro Paraguai também como se fosse a seleção brasileira, até porque tem muitos jogadores, né, do nosso convívio aqui, né? Pô, você pega o Gustavo Gomes, eu sou muito fã do Gustavo Gomes, gosto desse jogador, jogadores também que atuam no São Paulo. O próprio o General errou o pênalti lá, mas teve uma boa passagem pelo Corinthians, mas era para ter decidido ali. Mas eu sofri também com o time Guarani, Mário Quintino. O Paraguai é o time Guarani, cara. Aí, ó, ainda mais do nosso pedaço, né, Carlão? É isso aí. Mas que bom, deu tudo certo. Vamos acompanhar hoje aí mais um dia. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Campinas Montemor. O nosso ouvinte que vai em direção de Hortolândia e Montemor ainda diminui a velocidade aqui em Campinas, na região da Vila Boa Vista. Tem uma obra acontecendo na altura do quilômetro 1. Atenção, então, por esse trecho, para seguir em direção da Alix da Cunha e, por enquanto, sem dificuldades na Campinas Montemor, para você que vem em direção de Campinas.
Falando também da Adalberto Panzana, a ligação entre a rodovia Anhanguera e a Bandeirantes, aqui no trecho de Campinas, o nosso ouvinte também encontra boas condições nos dois sentidos. Falando também, Carlão, a gente comentou mais cedo de obras na altura de Itatiba, pela rodovia Dom Pedro, ainda tem lentidão para seguir em direção de Campinas, atenção na região do quilômetro 109 e também nos dois sentidos em Jarinu, por conta de obras, atenção, região do quilômetro 90. Carlão. Obrigado, Mário. 11:19. Você considera o consórcio na sua estratégia de investimentos? Com a Embracon, você investe sem juros e acompanha a valorização do seu crédito. Simule em embracon.com.br. Oportunidades de bons negócios. Muito bom dia para você que sintoniza a CBN Campinas. Excelente terça-feira e mais um dia junto com a BYD Daruge em clima de Copa do Mundo e de grandes ofertas, hein, meu amigo Eberton? Fala, Pio! Pio e grandes ouvintes da CBN, um dia memorável no futebol, né? E mais uma vez, os chineses mostrando para o Japão como é que se tem uma virada de mesa, hein? E eu nem estou falando de futebol, eu estou falando de BYD, aproveitando essa chamada, né? Colocando a BYD Daruge, esse grande grupo, apresentando para todos os clientes o quanto esse carro tem ofertado benefícios a todos aqueles que chegam até a BYD. Sem mais delongas, hoje é a última chamada para algumas ações. Eu tenho o Dolphin GS por R$ 139.990 ou R$ 149.990 com taxa zero em 36. Esse é o último dia. Eu também vou ter algumas ofertas, como por exemplo, você que tem um Seal, né, tá nos ouvindo agora e amou o Sea Lion, que é um baita carro, você pode comprar este veículo tendo um bônus de até 25 mil, dando o seu veículo na troca. E se você, né, tem aí o seu carro, qualquer outro veículo que não seja BYD, nós temos bônus até de R$20 mil para o seu carro na troca. Então essa é uma boa oportunidade. Hoje são os últimos dias dessa chamada. Aonde você nos encontra? Você nos encontra em Piracicaba, na Avenida Cássio Pascoal Padovani. Você pode nos encontrar também em Americana e também em Limeira. Você vai encontrar o Grupo Daruge sendo muito bem representado nessas praças, tá ok? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Valeu, Eberton. Pensou BYD? Pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD Daruge. Tem Dolphin Mini por R$ 119.900, Dolphin GS por R$ 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD Daruge em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD Daruge. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você está com fome? O Giovanetti Dom Pedro está no iFood esperando seu pedido. Tem lanche, prato feito, petisco, sobremesa, bebida, tudo com aquela tradicional qualidade que você já conhece. Atendemos Alphaville, Mansões Santo Antônio, Parque Primavera, Barão Geraldo, Paulínia e região. Faça seu pedido agora. É só abrir o app do iFood e buscar por Giovanetti Dom Pedro. Giovanetti, historicamente o melhor. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi, Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Simbora! Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Negócio certo. Brasileiro eu sou, com conta que eu vou. Negócio certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão. Cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo.
CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. Boa, e você participa com a gente aqui, CBN Esportes 991869070. Mande a sua participação, o que achou da vitória do Brasil, os nossos clubes aqui, os grandes clubes de São Paulo também voltando ao trabalho. Já tem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, vai dar uma depressão pós-Copa. Fábio Scheib do céu, se prepara. É que seu time é muito bom, né, Fabião? Eu acho que você está mais com saudade, né? Mas tem torcedor de Corinthians, de Santos aí, que tá São Paulo, que tá sofrendo uma barbaridade, e quando voltar vai chegar aquela depressão. Vamos aqui pro telefone. Quem que manda aqui? Bom dia, o final 7893. Bom dia, meninos. Gostaria que o Scheib desse uma geral no vai e vem entre as equipes. O Renatinho. Renatinho, tem hora que você maleteia mesmo, cara. Eu concordo com o Fábio Scheib. Ele zica a seleção, viu? Tá torcendo contra. Tá torcendo contra, né? Você tá torcendo contra? Então você vai engolir, cara. Seu mala. Pelo amor de Deus, velho. Pô, Renatinho, tem hora que você enche os picuá, cara. Ó o Cristiano Salvione. Bom dia, Carlão. Fábio, tamo junto e Sharon Now. No apagar das luzes, passamos. Nunca critiquei. Boa, Salvione. Boa, Salvione. Bom dia, olha quem está lá. Duplamente feliz. Ele manda aqui. Edmilson Almeida. Pô, o Edmilson Garcia trabalhou na Rádio Central por muito tempo. Tá lá no Paraguai, né? Gente boa pra caramba. Bugrino de 4 costados. Não tive o prazer de trabalhar com o Edmilson, mas acompanhei ele nas peladas que a gente fazia lá na ASEC, na Associação dos Cronistas Esportivos. Um abraço pro Edmilson, gente boa demais, cara. JP de Moraes, vou pagar minhas dívidas com a cerveja para comemorar. Bom dia, amigos da CBN. Resumo da rodada: o sushi do Brasil estava passado, mas deu para engolir. Acabou o sonho do vice-campeonato para a Holanda. Pô, deu uma secada em Marrocos ontem, velho. O time do Marrocos é bom demais. E a Alemanha acordou de ressaca devido ao uísque Paraguai. O uísque Paraguai é complicado. Pô, tem aqui o Fabião, só dar aqui o final aqui do telefone. 4242 é o Alexandre. Ele fala assim: querido Carlão de Freitas, ontem você disse que se fosse um juiz mais experiente como o Wilton, como o Klaus, não só expulsaria o Rafael, como daria pênalti contra o Guarani. Já esqueceu do derby? O que eu falei do pênalti da Copa, Fabião? Não foi da Copa, né? Foi do jogo Guarani e Figueirense. Ele fala... foi muito rígida, isso, né? Não, mas ele fala isso, mas qual foi o comentário que a gente fez sobre a arbitragem? Eu esqueci ontem. Não, eu falei, se tivesse VAR, né, nesse lance, ele até expulsaria, mas depois ele ia ver também, porque a gente achou muito rígido a expulsão, mas o Rafael deu trela também pro árbitro acabar expulsando. Mas qual foi o lance? Então, eu não tô lembrando o lance. Foi um lance de Copa do Mundo, que aí eu tracei esse paralelo com os árbitros brasileiros. Eu esqueci. É tanto jogo, né, Carlão? Tanto jogo, eu esqueci. Fica perdido. Alexandre, mas o Klaus é um bom árbitro, cara. Você tá magoado aí porque ele errou no derby e tal, mas ele, inegavelmente, ele é um bom árbitro e tá representando muito bem. Assim como o Wilton. O Wilton comete cada gafe aqui no futebol brasileiro e tá indo muito bem. Ontem pegou um jogo brabo, né? Marrocos e Holanda, jogo difícil pro Wilton e apitar, e ele deu conta do recado. Deixou o pau cantar em alguns momentos, mas deu conta do recado. São bons árbitros, ô Xandão. Não fique bravo não, já passou, seu time tá nadando de braçada na Série C, já foi, cara, fique tranquilo aí, mas eu continuo achando que o Klaus é um grande árbitro, sou muito fã do Klaus. Aliás, já falei pra ele aparecer aqui no Arena pra gente bater um papo, eu gosto muito dele, sou fã do trabalho dele. Tem aqui o Batata, Ponte Pretano, corneteiro, hein, Batata? Um abraço pra você aí de Rio Preto. Ele mandou aqui. Batata é corneta. Amigo do Guarizi. Amigo do Guarizi. Quando a Ponte tá perdendo, ele xinga todo mundo, até nós, né, Fábio Scheib? Com ele não tem perdão. Eu sei bem, porque eu fico no WhatsApp, nas jornadas, eu vejo os comentários do Batata. Mas ele é muito gente boa, eu gosto muito do Batata, é um ouvinte assíduo aqui da CBN. Outro nível de atletas na Copa, né, Carlão? Um abraço, Edu. Qual o Edu que mandou? Não é o Edu do táxi, não. Mas é verdade, Copa do Mundo, outro nível, com certeza. Ô, Fábio Scheib, você ia comentar alguma coisa aí, cara? Pode comentar o que você ia falar. Eu ia comentar sobre o time de Marrocos, principalmente o Hakimi time também. Bom, que lateral né, direito ele não tem nada, hein? O Hakimi joga muito. Mais ponta direita do que... O cara tá em todo lugar, principalmente no ataque ali também.
deu um tirambaço ontem na trave. Ele poderia ter cruzado também pro jogador do Marrocos fazer e entrar sozinho. Eu tô secando o Marrocos. Mas o cara... Marrocos pega Canadá agora, né? Tem muita possibilidade de chegar nas quartas. Nas quartas. Mas eu tô secando justamente por ser uma equipe boa. E eu peguei implicância por causa do primeiro jogo contra o Brasil. Eles estão muito metidinhos. Mas joga muito. Cara, destas seleções que estão aparecendo, o próprio Japão, gostei muito do Japão ontem contra o Brasil. Gostei do Japão na Copa, o próprio Marrocos. O Marrocos é o time que surgiu com muita força, com muitos bons jogadores. Não só o Hakimi, o menino da frente que fez o gol contra o Brasil, joga muito, fez o gol ontem, que marcou a classificação de Marrocos. O goleiro é muito bom. Que timaço, cara. Que trabalho faz o Marrocos. Por isso que eu tô torcendo contra. Pegar esse Marrocos aí numa fase de mata-mata dá medo, Fabião. Mas tenho certeza que o Marrocos Brasil só encontraria novamente na final, né? Não sei se vai chegar na final, mas está fazendo história mais uma vez, foi quarto colocado na Copa passada e agora tem muitas possibilidades de estar entre os 8 primeiros. E algo a se destacar também de Marrocos, a torcida, hein? Os caras são apaixonados por futebol e ontem a torcida deu mais uma vez show ali nas arquibancadas, tanto a holandesa também quanto a marroquina, mas a torcida é muito empenhada e muito... fã mesmo, né? Os caras são muito fanáticos ali também, fazem de tudo para estar presente. Muito legal ver isso. Eu gostei também ontem, um jogaço, cara. E aquela luta com o sono, né? Mas em alguns momentos eu dava uma pescada, mas na reta final não teve como pescar, não. Foi um bom jogo, Marrocos muito bom. A Holanda nem tanto, não gostei tanto da Holanda, mas em alguns momentos também fez um bom jogo. Summerville, né? Uma fumaça danada. O Gapo ainda vivendo aí um momento extracampo difícil, mesmo que fez o gol, mas ontem não apresentou um bom futebol. Mas não gostei também da Holanda, eu acho que poderia ter feito aí um Mundial melhor, o time da Laranja. 11h31, Valmerzinho, vamos para um rápido intervalo. Aí na volta, sim, vamos repercutir o jogo do Brasil. Vamos colocar aí o gol do Martinelli, tem a entrevista do Martinelli, a entrevista do Ancelotti. Aí depois a gente repercute também a preparação da Macaca para mais um drama na Série B contra o Fortaleza. E o Bugrão, que sábado, 8h30 da noite, hein? 8h30 da noite, o torcedor do Guarani tem que comparecer para ajudar o Bugre aí nesta liderança, na manutenção da liderança da Série C contra o Floresta. Repórter CBN. Oferecimento Rox Home Experience, uma oportunidade única no Cambuí. Conheça o decorado roxcambuí.com.br. Terça-feira, 30 de junho de 2026. O indicador de incerteza econômica da Fundação Getúlio Vargas subiu 0,4 ponto em junho e fechou o mês em 111,3 pontos. O resultado foi influenciado apenas pelo componente de expectativa, que retornou ao maior nível desde dezembro de 2024. De acordo com a FGV, a alta do componente reflete um aumento das incertezas em torno das estimativas para variáveis macroeconômicas-chave da economia dos próximos 12 meses, sobretudo a taxa de juros. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no Rio de Janeiro depois de um novo pedido do Palácio Guanabara. O período oficial de atuação da tropa no estado terminou no domingo. O apoio à Polícia Militar começou em outubro de 2023 por causa da crise na segurança pública. A proclamação oficial do resultado das eleições do Peru está prevista para a próxima sexta-feira. A candidata de direita Keiko Fujimori consolidou a vitória após a conclusão da apuração de 100% das urnas. O processo demorou mais de 20 dias. A filha do ex-ditador Alberto Fujimori obteve pouco mais de 50% dos votos contra 49% do adversário, o deputado esquerdista Roberto Sanches. E a seleção brasileira subiu para o 3º lugar no ranking de equipes favoritas ao título da Copa do Mundo do jornal New York Times. O Brasil apareceu no top 3 da lista pela primeira vez desde o começo do torneio. O time do técnico Carlo Ancelotti ganhou a posição da Espanha, que jogará nesta semana contra a Áustria. A França continua em primeiro lugar, seguida da Argentina. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação:
Carlão de Freitas. 11h34, vamos então começar a repercutir a vitória brasileira ontem sobre o Japão por 2-1 de virada, homenagear aí o nosso Gabriel Martinelli, que fez o gol da vitória. Valmirzinho, ó, na ponta da agulha aí, coloca o segundo gol do Martinelli na narração de Oscar Ulisses pra gente... Oscar Ulisses, né? Pô, pelo amor de Deus. Oscar Ulisses na narração, com muita emoção, o gol de Martinelli. Depois a gente já repercute também a fala do Martinelli após o jogo. Bora lá! Lá vai Rayan, Danilo, Rayan, Danilo dominou, rolou na meia, tentou o domínio, Hendrick perde, retomou o Brasil, Rayan rolou no comando do ataque, Bruno adiantou uma chance, a bola pro Martinelli marca no minuto final. O Brasil vira. O Brasil ganha sim a sua classificação para outra fase na Copa do Mundo, porque agora falta apenas um minutinho para acabar o jogo. Martinelli, Gabriel Martinelli entra para virar. Tá aí, Gabriel Martinelli, o herói do jogo, um belo passe do Bruno Guimarães e a vitória já nos acréscimos ali no último instante do jogo contra o Japão, vitória por 2-1. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aí a declaração do Martinelli logo após o jogo, falando, claro, da emoção de ter decidido o jogo pro Brasil, e a gente fala aí um pouco da partida e para fechar a gente coloca o professor Ancelotti. Ver a alegria que tá no meu coração agora de ver todo o povo brasileiro aí feliz com a classificação, minha família aí, minha esposa, minha mãe, meu pai, amigos, não tem nem como eu te explicar o que eu tô assistindo agora, acho que a ficha só vai cair daqui a um tempo. Tava falando com a minha família no outro dia, acertei uma bola na trave, eu sabia que eu ia ter outra oportunidade, graças a Deus hoje consegui fazer o gol da classificação, muito feliz pela partida de toda a equipe que se doou o máximo aí o jogo inteiro, sem palavras. Fábio Chaib, o jogo em si, jogo difícil, né, cara? Complicado, um começo até legal, o Brasil com a bola, circulando e tal, mas toma o gol de uma maneira infantil. No segundo tempo houve uma melhora, mas que sufoco. No final deu tudo certo, Fábio Chaib. E essas histórias do futebol são maravilhosas, né, Carlão? Casemiro muito criticado na primeira etapa, né? Acabou falhando ali, não foi só ele também, mas falhando no gol, não apertando o jogador japonês ali quando chegou livre para chutar no gol do Alisson também. O pessoal reclamando bastante da velocidade do Casemiro. Tô com cartão amarelo ainda também, muito cedo, com 14 minutos tomou cartão amarelo. A gente previa até uma saída dele na segunda etapa, todo mundo pedindo a saída dele, e ele que abre o caminho justamente no gol de cabeça, né, num passe lindíssimo do Gabriel Magalhães também, abre essa porta para o Brasil que não conseguia entrar na defesa do Japão na primeira etapa, um verdadeiro ferrolho ali japonês. Na segunda etapa o Brasil começou muito em cima do Japão, e eu achei até o Japão um pouco precavido, até com respeito demais ao time brasileiro, né, a camisa do Brasil. O Japão ficou muito atrás, o primeiro gol sai muito cedo, e depois o técnico japonês até arruma a defesa ali, cobrindo os laterais também, mas o Japão não deu um ataque no segundo tempo, né, não chegou muito perto do gol do Alisson, tendo uma bola só chutada, mas o Japão respeitando demais, o Brasil foi para cima, e no final ali, até na habilidade também, e no respeito que o Brasil tem, né, na característica brasileira ali de ir para cima, realmente conseguiu achar esse gol no final, no último minuto, quando tudo parecia que ia ser decidido na prorrogação. O Brasil ganha confiança, é verdade que não jogou extraordinariamente bem, mas ganha confiança e chega forte também aí contra Noruega ou Costa do Marfim. A Noruega que nunca perdeu para o Brasil, hein, Carlão? É um tabu a ser quebrado também. E a Costa do Marfim a gente lembra bastante lá de 2010, quando os caras tacaram o sarrafo no Brasil, bateram até na alma dos jogadores brasileiros, um jogo muito violento, mas agora é um time diferente também, tem muita velocidade. O Brasil não vai ter vida fácil também não nas oitavas, mas eu creio que a evolução está sendo muito legal para o Brasil nessa Copa do Mundo. Um segundo tempo melhor, né? O início de jogo gostei da seleção brasileira,
O gol, eu acho que é um gol... Cara, o Danilo tem 300 anos de bola, né? Campeão de Libertadores, campeão de Champions. Pô, o Brasil armado pra sair no contragolpe, dá esse passe em progressão, ele deu atrás do cara, cortou pro meio, gol horrível, gol de juvenil, o Brasil todo aberto ali, né? Talvez se o Casimiro não estivesse pendurado com o cartão, faria falta, não sei, né? Mas no segundo tempo sim, uma melhora, o Casimiro foi importante para marcar o gol, depois saiu lesionado, ainda não tem aí um boletim, né? Mas foi um gol importante. Paquetá também saiu lesionado, mas o segundo tempo... Ele não preocupa não, o Casemiro não preocupa não. A própria delegação brasileira ontem falou que ele não preocupa, quem preocupa é o Paquetá. Foi só um desconforto. Hoje acho que a folga naturalmente, né? E depois aí sim a preparação para o jogo contra a Noruega ou Costa do Marfim. Mas gostei da seleção, o próprio gol, né, Fabião? Nos últimos minutos, um gol de tabela, um gol de triangulação, de passe, né? Que o Bruno Guimarães encontra ali o Martinelli. Normalmente ali já é o desespero, o zagueiro vira atacante, mas não, foi um gol trabalhado. E uma vitória que eu acho que o lado positivo de ter sido sofrida é que cria casca, né? Parece que o grupo se junta, muita gente emocionada ontem, achei muito legal realmente o grupo do Brasil, a maneira como encarou a vitória, como sentiu este jogo, este resultado super importante diante do bom time japonês, defensivamente quase que beirou a perfeição, não deixou o Brasil jogar e foi muito sofrimento mesmo, mas ainda bem que deu tudo certo e agora... Vamos ver, vamos partir para as oitavas de final, seja contra a Noruega, seja contra a Costa do Marfim. Você lembrou, 2010, eu acho que esse jogo foi fundamental para nossa eliminação na Copa, viu? Porque o Elano se machuca nesta partida, o Elano fazia uma Copa espetacular. E uma entrada violenta do jogador de Costa do Marfim acabou comprometendo a presença do Elano na sequência da Copa do Mundo. O professor Carleto... Destacar antes do professor Carleto, destacar o Bruno Guimarães, está jogando muita bola no meio campo do Brasil. Né? Jogou muito, assumiu a responsabilidade, isso foi muito bom, foi importantíssimo, né? O cara que deu assistência para o gol do Gabriel Martinelli. O professor Carleto falou, né, sobre o jogo, como ele entendeu o jogo e também sobre a parte mental da equipe, o emocional do time brasileiro. Fala, Carleto! Bom, a primeira parte era intentar de ter superioridade no meio campo com os quatro e buscar jogo entre líneas e filtrar pase para os delanteros na frente. Não salió porque eles estavam muito fechados dentro do campo e mudamos no intervalo para meter mais cruzamento para entrar mais. Temos que tirar melhor o corner porque temos estrutura para golpear e temos que melhorar o tiro. Bom, lo falamos antes da Copa do Mundo, este aspecto que o futebol tem errores. É como não se pode manejar de não fazer errores porque ninguém é perfeito. Podemos manejar como salir da error, que é pensar, mirar adelante. É o que o equipe fez muito bem na segunda parte. Pensávamos que não podíamos empatar. Não, nunca. Ninguém pensava que essa equipe não vai marcar. Focalizamos bem, sobretudo na segunda parte, a vigilância para evitar transição que podiam complicar o jogo. Sí, obviamente el aspecto psicológico es importante. El sufrimiento es normal. No hay nada nuevo, sobre todo en el fútbol moderno. El sufrimiento es normal, como es normal el alivio. Pero yo siempre tento lembrar que a veces yo tengo que estar aquí, después una derrota es aún más complicado. Tá aí, Carlo Ancelotti falando sobre o jogo, falando sobre o sofrimento, que é normal. É interessante, né, Fábio Chaib? Eu estava conversando com a galera aqui. O cara que ele é o treinador de futebol, ele tem que saber equilibrar, né? Ele não pode se envolver emocionalmente com o jogo. Ele tem que estar ali pensando no que ele vai fazer, pensando em estratégia, porque se ele se envolver emocionalmente com o jogo, ele acaba não pensando, né? E eu percebo do Carleto que ele é um cara muito frio, é um cara muito racional no momento do jogo. E ele, né, rodado,
multicampeão, ele fala: sofrimento hoje no futebol é normal, porque as coisas estão equilibradas, hoje não tem um time bobinho não, todo mundo consegue enfrentar todo mundo, e essa frieza me chama atenção e eu acho positiva essa frieza. Eu, às vezes me incomodo com o cara que é racional, um cara frio, eu gosto mais do cara que vai mais pela emoção, mas o treinador de futebol, ele não pode se deixar levar, porque senão ele acaba perdendo o controle, né, Fabião? Exatamente, a bagagem, né, adquirida pelo Carlo Ancelotti mostra que ele tem o domínio ali sobre os jogadores, sobre a própria comissão técnica também. Ontem dava para ver ele sentado muitas vezes, né, ali não é que ele esteja participando, mas está participando ao modo dele. Ele também sabe que muito que foi dito pode ser realizado durante a partida, então ele transparece aos jogadores essa calma, né, muitas vezes necessárias para não se perder durante a partida, né. A gente, como latino, até uma conversa que a gente teve também fora do ar também, por telefone ontem à noite, né, Carlão de Freitas, dos sul-americanos com sangue fervoroso aí também, o sangue quente também. Os sul-americanos, os latinos, acabam tendo uma outra visão, diferentemente dos europeus. Digo isso, a gente estava se referindo àquelas cobranças de pênalti entre Alemanha e Paraguai, a gente via o semblante, né, dos jogadores alemães ali, os caras mais frios, mais centrados naquilo que iam fazer. Os sul-americanos, os latinos, no caso os paraguaios, um pouco mais nervosos, um pouco mais com aquela alma sul-americana realmente. E a gente fala do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti pode trazer o hexacampeonato mundial, e a gente tem que celebrar hoje, né, Carlão? Dia 30 de junho, há 24 anos, o Brasil conquistava o pentacampeonato mundial contra a Alemanha lá no Japão. Então, hoje, fazendo 24 anos aí dessa conquista maravilhosa, a última, inclusive, do Brasil. Esperemos que fique para trás agora com a 6ª estrela, né? Verdade, verdade. Nossa, uma manhã maravilhosa, recheada de emoção também. A minha Copa é a de 94, né? Assim, a memória afetiva mais forte, que mexe realmente com a minha emoção. Mas 2002 também foi muito legal, até pela geração, né? O ressurgimento do Ronaldo, Rivaldo fazendo uma grande Copa, Ronaldinho Gaúcho aparecendo, Marcão salvando, né? O Marcão, um cara que é o goleiro de todas as torcidas, né? Mesmo a ligação que ele tem com o Palmeiras, mas todo mundo gosta dele. E foi muito legal, realmente inesquecível. 11h46, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos dar aí uma pincelada, preparação do Guarani, sabadão tem jogo, 8h30 contra o Floresta, a Macaca quinta-feira lá no estádio do Castelão, tentando o impossível contra o Fortaleza. Daqui a pouco a gente volta, 11h46. Expo Vinho Savenhago, vinhos em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. Atenção Piracicaba e região. Chegou a hora de acelerar para a BYD Darugi. Tem Dolphin Mini por 119.900, Dolphin GS por 139.900 e mais. Som Pro com documentação e IPVA grátis. Aproveite, entrada facilitada em até 20 vezes no cartão. Visite a BYD Darugi em Piracicaba, Americana ou Limeira e garanta o seu. BYD Darugi. O futuro é agora. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Oportunidades de bons negócios. Muito bom dia para você que sintoniza a CBN Campinas. Excelente terça-feira e mais um dia junto com a BYD Darugi em clima de Copa do Mundo e de grandes ofertas, hein, meu amigo Eberton? Fala, Pio! Pio e grandes ouvintes da CBN. Um dia memorável no futebol, né? E mais uma vez, os chineses mostrando para o Japão como é que se tem uma virada de mesa, hein? E eu nem estou falando de futebol, eu estou falando de BYD, aproveitando essa chamada, né? Colocando a BYD Darugi, esse grande grupo, apresentando para todos os clientes o quanto esse carro tem ofertado benefícios a todos aqueles que chegam até a BYD. Sem mais delongas, hoje é a última chamada para algumas ações. Eu tenho o Dolphin GS por R$ 139.990 ou R$ 149.990 com taxa zero em 36. Esse é o último dia. Eu também vou ter algumas ofertas, como por exemplo, você pode aí, você que tem um Seal, né, tá nos ouvindo agora e amou o Sea Lion, que é um baita carro, você pode comprar este veículo tendo um bônus de até R$ 25 mil
dando o seu veículo na troca. E se você, né, tem aí o seu carro, qualquer outro veículo que não seja BYD, nós temos bônus até de R$20 mil para o seu carro na troca. Então essa é uma boa oportunidade. Hoje são os últimos dias dessa chamada. Aonde você nos encontra? Você nos encontra em Piracicaba, na Avenida Cássio Pascoal Padovani. Você pode nos encontrar também em Americana e também em Limeira. Você vai encontrar o Grupo Daruge sendo muito bem representado nessas praças, tá ok? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Valeu, Eberton. Pensou BYD? Pensou Daruge. Paz no Trânsito começa por você. CBN, a rádio que toca notícia. LG Mota, o nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Atenção, torcedor! Enquanto a emoção está em campo, a sua segurança pode entrar para o time campeão com a Orcegups. Na campanha Torcida Orcegups, você contrata seu sistema de alarme 365 ou alarme tradicional e ganha 50% de desconto nas 4 primeiras mensalidades. E tem mais, você ainda participa do sorteio de 3 camisas oficiais da Seleção Brasileira. Não fique de fora dessa jogada. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Promoção válida de 11 a 30 de junho de 2026 para novos contratos de alarme 365 ou alarme tradicional. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Notícia ruim para o vôlei brasileiro. A estreia de Gabi Guimarães na atual temporada da Liga das Nações foi adiada. A Confederação Brasileira anunciou que a ponteira e capitã da seleção permanece com um desconforto na região lombar e não vai participar da terceira etapa da VNL em Osaka, no Japão. Atenção, hoje é dia de marcar golaços na economia com ofertas imperdíveis no Iga Atacado. Confira. Café União Tradicional ou Extra Forte 500 gramas, R$18,98. Lasanha Sadia congelada sabores 600 gramas, R$14,98. Achocolatado Toddy embalagem econômica 700 gramas, R$12,90. Desinfetante Sanol Fragrâncias 2 litros, R$4,98. Não fica de fora dessa, passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 6 de julho ou enquanto durarem os estoques. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Cortag, com você, construindo o mundo. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Avenida 105, visite o decorado em frente ao Shopping Iguatemi, Campinas. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h53, dá um alô aqui pra rapaziada que está participando, 99186-9070. A Sil, final 2803, ela, bom dia rapaziada da CBN, ontem foi sofrido, mas nossos meninos foram guerreiros. O goleiro do Japão estava demais até o fim, mas os nossos meninos se superaram. E sobre o Paraguai também, ela ficou muito feliz com a vitória paraguaia sobre a Alemanha nas penalidades. Aqui o final 9985 é o Regis tá com a bandeira da Alemanha aqui, ele fala, Carlão, bom dia, me responde aí, já foram 4 resenhas para Jogos do Brasil, quantos mais churrascos e gelo com a galera teremos que gastar uma moeda nessa Copa do Mundo? Verdade, cara. O meu problema, aliás,
Ô, Fábio Scheib, não é nem o churrasco, graças a Deus eu tô conseguindo controlar bem, mas o meu problema são esses jogos às 10, à meia-noite, eu quero treinar de manhã, mas como que treina? Vai dormir 2 da manhã depois do jogo de ontem, Fábio Scheib? Esses jogos da madrugada estão me matando, Fabião. Com aquela adrenalina também, né, Carlão? Pô, quem não ficou emocionado também com o jogo de Marrocos e Holanda, ali, um jogo muito legal. A gente vendo as penalidades ali também, desliga a televisão, mas não consegue dormir, fica passando ali o filme do dia da Copa do Mundo, né? E agora esse jogo do Brasil, pelo menos, vai ser no domingo, 5 da tarde, horário maravilhoso aí para quem quer fazer festa, quem quer se divertir também, podendo acompanhar a seleção brasileira. Um horário muito bom no próximo domingo, né? Verdade, Fábio Scheib. 11h54, vamos falar aqui dos nossos filhos. Eu estou com a página do GE aberta aqui para falar do Guarani. E a notícia desta terça-feira, a novidade, né? O retorno do Maranhão, centroavante, que ainda, né, não desabrochou, precisa jogar mais, né? Ter uma amizade com o Gon, é um cara lutador, um cara importante no esquema do Hélio Cizenando, mas a amizade com as redes, ela tá meio enfraquecida e o Maranhão precisa disso. O Luca jogou lá contra o Figueirense, mas em virtude da circunstância do jogo, a expulsão do Rafael Rodrigues ficou complicado, né, pro Luca continuar na partida. O Hélio Cizenando teve que substituí-lo. Natan Melo pode voltar, né? Foi expulso diante do Confiança. Porém, o Rafael, como a gente citou aqui, está suspenso, vai ter que cumprir diante do time cearense. Mas, Fábio Scheib, sábado, independente da posição, se o Guarani estiver em primeiro, estiver em segundo ou está dividindo a posição de primeira colocação com o Brusque, tem que matar, é jogo pra vencer. Fabião, sabadão, 8h30 no Brinco de Ouro, Guarani Floresta. A gente disse durante a transmissão também nesse jogo Guarani Figueirense que a ideia da diretoria, né, as contas da diretoria, né, a Bugrina imaginam 3 vitórias como o acesso, não, a vaga garantida à próxima fase. Então, jogando em casa, né, com um time mais modesto, apesar da verdade que o Floresta está no G8 ainda, ali, ou brigando pelo G8, mas o Guarani tem que ter essa iniciativa de vencer a partida em casa, né, diminuir essa contagem aí, faltava só apenas 2 vitórias para conseguir esse feito aí de classificar a próxima fase. Então é jogo para ganhar, sábado, 8h30 da noite, Guarani tentando buscar essa vitória fora de casa. Essa questão do Luca, eu acho que o Luca vai continuar na equipe justamente por isso que você disse, né? Acabou sendo sacrificado ali no final da primeira etapa, né? Pela substituição que teve que fazer o Hélio Cizenando, e até como um prêmio para ele ali também, que tem passado por uma temporada ruim, ele deve continuar como o titular da equipe bugrina, viu, Carlão? Você tocou num assunto pertinente, e eu não tinha me atentado para isso. Contra o Floresta já é um jogo que se encaixa para o Luca, né? Eu disse até antes da partida contra o Figueirense que, por ser fora de casa, né, o Guarani iria jogar atrás da linha da bola, né, uma marcação um pouco mais baixa. O Luca não é um jogador para este esquema, né? O Luca é um jogador em que o time precisa ter a bola, em que o time vai ter a responsabilidade do jogo. E esta partida contra o Floresta é nítido que o Guarani vai ficar com a bola, vai ter mais volume. E aí sim, o Luca, com a qualidade dele, com o nível técnico que ele tem, ele pode participar, e principalmente com gols, até porque em Florianópolis ele acabou sendo sacrificado. E tem aí a volta do Natan Melo, não sei se como um titular, né? Natan foi expulso de uma maneira tão boba contra o Confiança, atrapalhou a equipe, mas é um reforço importante, pelo menos para compor o elenco do técnico Hélio Cizenando. Fabião, tem Macaca também na quinta-feira contra o Fortaleza, a Ponte já numa situação difícil, caótica, né? Como eu tenho falado aqui, falar do jogo contra o Fortaleza é muito difícil, né? É só entender ou esperar o jogo acontecer para saber de quanto a Ponte Preta vai perder. Mas em meio ao caos, eu sempre aprendi que o lírio Valmir Bortoleto, ouvintes e Fábio Scheib, ele nasce na lama, né? E o lírio é tão bonito, uma flor maravilhosa. E em meio ao caos, a Ponte teve aí a estreia do Guilherme Viana. Ontem a gente até tocou nesse assunto com o Júlio Nascimento. É uma boa notícia ainda, é um goleiro novo, foi a primeira experiência dele como um jogador profissional, como um titular, não como um jogador profissional, mas como um titular da Ponte Preta nesta temporada, e podemos dizer que ele deu conta do recado. Então, até nessa situação caótica de quase fechar as portas, a Ponte Preta tem aí uma notícia em que o torcedor
pode ficar um pouquinho feliz com mais uma cria aí da macaca para o gol, Fábio Scheibe. Entrando numa fogueira, né, Carlão? Não é assim o que a gente imaginava para os jogadores jovens, né, na Ponte Preta, mas teve que ser acionado justamente para a saída de um grande líder da equipe, né, o Diogo Silva. Entrou numa fogueira, é verdade que não pôde contribuir muito para mais uma derrota da Ponte Preta contra o Atlético Goianiense, mas se destacou por esse lado, se destaca também. Agora tem que ver se a Ponte Preta vai conseguir começar a se destacar bastante, aí começar a fazer boas atuações, conseguir segurar o jogador, né? Porque a gente sabe que a situação está tão complicada, qualquer um que se destaca mais ali não pensa duas vezes se aparece algo vantajoso para ele na carreira, porque a Ponte, infelizmente, passa por essa situação. E é triste falar isso, né? Mas a Ponte batendo recordes negativos, né? Nessa próxima partida contra o Fortaleza. Caso perca mais uma vez, será a 9ª derrota em 10 jogos, imagine só. É o pior início de Série B desde quando a Série B foi criada nesse estilo de pontos corridos lá em 2006, a Ponte Preta fazendo, infelizmente, muito feio para o seu torcedor, né? Situação triste, caótica, vive a macaca. O torcedor tá aí apreensivo por dias melhores, apesar, viu, Valmir, você que é um torcedor catedrático, fanático da macaca, eu acho que estes dias vão demorar para chegar diante da atual gestão da Ponte Preta. Fechamos? Meio-dia, Fábio Scheibe. Hoje não vamos ter arena, mais uma vez. A CBN vai se dedicar aí à Copa do Mundo. Então, até amanhã no CBN Esportes, a partir das 11 da manhã. Até lá.